lá, escala fora do operacional. Se você quer sair do operacional de forma definitiva, muita atenção nessa palestra. As pessoas acham que é difícil fazer coisas para grandes empresas, tá? As pessoas acham que é difícil fazer coisas para grandes empresas. E não é bem assim, não. Qual que é a ideia, galera? Prospectar cliente, delegar tarefa, ter um bom produto. Você acha que isso é difícil? Você está achando que isso aqui é difícil? Prospectar cliente, fazer funil, delegar, ter um bom produto. Isso aqui é um arroz com feijão, galera. Vai numa Ambev da vida e vê se isso aqui é a conversa do dia a dia. A parada é outra. Então, eu quero que vocês comecem a estudar grandes empresas, inclusive. Eu recomendo que vocês façam isso. Porque se você quer ser grande, você não vai estudar o pequeno, vai estudar o grande. Vai estudar o grande. Para de estudar o cara que está falando para você que você tem que, sei lá, otimizar a melhor campanha. Você vai contratar alguém para fazer isso para você. Começa a estudar gestão. Mais de 80% das empresas quebram, não é por falta de venda, não, por incrível que pareça, é por falta de gestão. E aí quando você começa a olhar para isso, você vai entender o quão júnior é, pensando naquela categoria de júnior, sênior, júnior, pleno, sênior, o quão júnior é ficar falando sobre só essas coisas. É lógico, é importante, tá? Mas isso é conversa operacional. No máximo tática. Então ficar falando de pixel, central de ajuda, 100% operacional. Aí você quer virar estratégico, sendo que 90% dos seus estudos estão direcionados para pixel, central de ajuda. Ou seja, você está direcionando a sua energia para o operacional. Você estuda mais operacional. Você lê mais sobre operacional. Você assiste mais vídeos e compra mais cursos de operacional. E você quer virar estratégico? Começou aí, então. Qual que é a visão, galera? A real que isso tudo é básico. Nenhuma empresa, ela cresce sem processo de aquisição de clientes, é claro. Então não é que você não pode falar de funil, você precisa falar disso. Mas o jogo dos grandes é 100% pautado em gestão e governança. Então a gente está olhando para coisa grande. Como que eu estruturo um time de produto foda? Como é que eu coloco as pessoas certas na posição certa para elas fazerem o melhor produto para mim? Então, em vez de você ficar estudando o dia inteiro sobre funil para o seu cliente, esse tipo de coisa, você tem que estudar isso, claro, porque primeiro você tem que ter dinheiro para contratar as pessoas, aí você tem que dar resultado, óbvio, mas você já tem que estar com a sua cabeça com a chave virada para esse jogo aqui. E aí, qual a visão? A escolha é 100% sua. Você quer jogar o jogo dos adultos ou o jogo do jardim de infância? Cara, a escolha é sua, velho. Faça o que você entender que faz mais sentido, mas eu, particularmente, escolho jogar o jogo dos adultos. Essa é a minha escolha definitiva. Então, se eu quero jogar o jogo dos adultos, eu vou começar a estudar o que os adultos estão fazendo. Se o negócio não está pautado em gestão, não existe o quê? Continuidade. E uma coisa que eu aprendi, que isso nunca mais saiu da minha cabeça depois que eu entendi isso, que um negócio que ele não tem continuidade, ele não é um negócio que cumpre os fatores necessários para que você possa estar na posição de empresário e não de prestador de serviço. O negócio ele tem que ter continuidade. O que é continuidade? É, por exemplo, um negócio que pode ser vendido, que eu falei, mesmo que você não queira vender, porque isso é uma opção muito pessoal. Mas mesmo que você não queira vender, se você tem um negócio de continuidade, ele pode ser vendido. Consequentemente, se ele tem continuidade, ele não depende de quem? De você. E se ele não depende de você, o que aconteceu? Você saiu do operacional, parabéns. Então qual é a visão? Se depende 100% de você, a minha visão é que você não tem um negócio. Você tem um emprego sem chefe. E pior, você pode ser demitido a qualquer momento. Lembra que eu falei do caso da Mara mais cedo? De 60 mil para 6? Do dia para a noite? Isso pode acontecer com qualquer um aqui que não esteja com um negócio sólido. Que seja um funcionário do próprio negócio. E é pior ainda, é melhor você ser um funcionário de outro negócio, pô. Que é o risco não é seu. É por isso que eu não sou a favor do prestador de serviço que empreende. Você quer ser prestador de serviço, seja prestador de serviço, mano. Você quer empreender, empreende. Ou é um ou é outro, não fica no meio do caminho, em cima do muro.
E um business que não depende dos sócios fundadores é um business que tende a ter uma alta chance de sucesso e continuidade no longo prazo. Lembra que eu falei do transatlântico versus o barquinho? Não quer dizer que uma grande tempestade você não pode virar um transatlântico. Não é impossível. Mas a sua chance diminui bastante de virar. Você tem uma alta chance. E aí, além disso, um business que está pautado nisso, você pode vender. Isso é muito doido. Antecipar a aposentadoria, imagina. Antecipar 10 anos da sua vida. Falar assim, cara, se eu quiser eu posso ficar à toa. Você não vai ficar provavelmente, se você chegou nesse momento. Pelo menos as pessoas que eu conheço que chegaram nesse momento, elas não ficaram. Mas você tem essa opção. E isso, galera, isso é bizarro. Então, qual que é a visão que eu tenho aqui? São 3 áreas para você começar a jogar esse jogo. Porque tem muito mais coisa profunda, só que isso aqui é a primeira coisa que eu olharia. Primeira coisa. E lembre-se, quem aqui foi a urgência, eu sei que tem alguns aqui, a empresa de uma pessoa só, não muda nada. Porque você você necessita de fazer um shift mental e mudar a sua mentalidade, mudar o seu modelo mental para que você possa estar nessa posição algum dia. Mesmo que não seja hoje. E às vezes não vai ser mesmo. Tá ligado? Às vezes é você e seu sócio. Tá tudo bem. Só que quando você adota esse modelo mental, tudo na vida é conforme você pensa que é. Então, KPIs e acompanhamento de indicadores. Já falamos disso aqui, agora na parte da tarde. Galera, sério, eu fico absurdamente impressionado negativamente do tanto de gente que tem na mentoria que mesmo tendo uma porra de uma aula de 30 minutos lá de planilha, métricas principais e coisas do tipo, a galera não usa essa planilha, não sabe. Por causa do João ali, que ele falou, não, é 73 e 15, aí não, é 70 e 17. Cara, ei! Olha lá, tá vendo? Ele ainda me corrige, filha da mãe. É isso, você tem que saber. Na ponta, não precisa ser na ponta da língua, mas você tem que abrir o seu celular e falar, tá aqui. Se eu chegar e falar assim, quanto que é o seu custo por reunião agendada? Se você não souber responder, com 20 segundos, você não está nesse nível. Já começa aí. Isso tem que estar atualizado diário. Hugão, dá para deixar sem atualizar diário a minha planilha lá, velho? Eu encho o saco. Sacou? Então, qual que é a ideia? Rotina de gestão é outra parada, nós vamos explicar aqui. Rotina de gestão são as rotinas que você precisa ter no seu dia a dia de gestão. E o que eu quero trazer é, mesmo se você é uma urgência, você vai começar a implementar isso, minimamente que seja, você com você mesmo, para que você possa estar mais próximo dessa parada. Modelo mental, lembrem disso. Tudo na vida é conforme você pensa que é. Então, se você pensa como um grande empresário, naturalmente, você vai direcionar o caminho para isso ser mais próximo do que você imagina. E o último é manifesto de cultura. Porque é uma coisa que eu aprendi da pior forma, que uma empresa que ela não tem uma cultura forte, não dá para ir, né não? O Távora tá ali, tipo assim, é exatamente isso. Eu também me fudi com isso, provavelmente. Aí depois você fala, eu passei pela mesma coisa. E é bizarro, porque a gente passa a entender que essas paradas aqui, esses 3, são pilares muito fortes, não são os únicos, igual eu falei, mas são pilares muito fortes, que vocês precisam ter muito solidificado na empresa de vocês, para que vocês falem assim, cara, beleza, eu consigo implementar essa parada. E aí eu consigo estar cada dia mais próximo de saída operacional. E ó, deixa eu contar um negócio para vocês. Saída operacional é um processo. Não é do dia para a noite. As pessoas acham que saída operacional, no nosso mercado é isso. As pessoas acham que é 2 coisas. Eu preciso ter dinheiro para contratar gente e eu preciso ter ClickUp. Eu falo ClickUp porque eu gosto de cutucar mesmo, porque tipo assim, eu ClickUp. Foda-se o ClickUp, irmão. Tenha ClickUp sim, pelo amor de Deus, ou Notion, qualquer coisa, mas é que a galera fala, eu falo assim, o que está te impedindo de escalar? Processos. Eu falo, então se você tiver um ClickUp organizadão, você vai escalar pra caramba. A pessoa, fala, vai nessa. Tenta lá e me conta, você vai ver o que vai acontecer. Esses 3 pontos são os principais. Não é processos, galera, em 99% dos casos. Sabe por quê? Eu conheço várias empresas gigantescas, faturando múltiplos 7, 8 dígitos, que os processos são extremamente cagados. Extremamente cagados. Você fala assim, mano, não é possível. E aí você fala, como é que isso funciona? Cultura, principalmente.
e essas outras duas coisas aqui. Pelo menos esses três têm. Pelo menos esses três têm. Então vamos à apostila aí, galera. Vamos lá. Está no finalzinho aí da próxima página. Toda agência contém as seguintes áreas. Vocês já ouviram isso? Marketing, vendas, operação produto e financeiro. Ok? Passa a página de novo. Essas 4 áreas, elas devem ter indicadores. Sempre. Você não tem uma empresa, é um negocinho que você está brincando, quando isso aqui não está definido. Isso deve estar pautado no output que a gente busca. Isso eu quero que vocês entendam. Já recomendo aí, ó, quem gosta de ler, anota aí. Gestão de performance. High Output Management é do Andrew Groove. Mas bota lá, gestão de alta performance, vocês vão achar na Amazon. Compra esse livro, quem gosta de ler. E quem não gosta de ler, compra do mesmo jeito. E larga de ser preguiçoso, que eu também não gosto de ler e eu leio por obrigação. É o seguinte, lá ele ensina uma parada que é muito importante, que até o próprio título está nesse sentido, o título em inglês, que é High Output Management, ou seja, a gestão de output alto, vamos dizer. A tradução é meio que essa. Eu gosto mais da palavra output do que performance. Então, o que é essa parada de output, galera? Vamos pensar em input e output. Então, input, coloquei R$1.000 de tráfego no meu funil. Output, saiu 10.000. Legal. Ou seja, o output é sempre o resultado final que você está buscando. Então, as 4 áreas da sua empresa principais, elas têm que ter definidos essas métricas e KPIs baseados em output. Então, por exemplo, produto. Output básico. Churn, mensal, minimamente medido. E NPS. São as 2 principais métricas. Nós já falamos disso. Quando a gente vai para financeiro, por exemplo, você pode ter métricas de atraso de pagamento, inadimplência. Você pode ter métricas de percentual de investimento que você vai fazer igual eu estava falando mais cedo. Pô, 15% do meu orçamento anual tem que estar em marketing. Se você bateu 19%, você não cumpriu o indicador. Então, percentual de investimento de cada coisa, que não precisa ser definido previamente por percentual. Você pode definir por valor primeiro e depois transformar esse percentual para ficar mais fácil a mensuração. É um exemplo. Aí você vai para a venda. Aí é simples, né? Porra, show up da reunião, conversão de venda em reunião. Aí você vai para marketing. Volume de leads gerado, volume de leads alto potencial gerado, volume de reuniões agendadas. Tudo o que eu falei aqui são métricas, ou, em outras palavras, output. Então você não vai colocar uma parada subjetiva para você analisar as métricas da sua empresa. E aí que está o ponto. Todas essas áreas, todas, sem exceção, elas têm que estar com métricas. E aí o que você vai fazer com essas métricas? Você vai no próximo ponto aí, ó. Número 2, rotinas de gestão. Você vai utilizar essas rotinas de gestão para poder analisar essas métricas. E por que vocês têm que fazer o orçamento lá e o planejamento que eu passei na palestra anterior? Por que aquele planejamento estratégico é tão importante? Porque é ele que vai dar os indicadores que você vai buscar para que você possa, nas rotinas de gestão, cobrar esses indicadores. Ah, mas eu sou uma empresa de uma pessoa só, Bruno. Beleza, então você vai cobrar de uma pessoa só, que é você, e foda-se, paciência. Mentalidade de empresário. Por isso que eu estou falando que... Sabe o que... Pegou a visão aqui, galera, na boa. Sabe o que eu falei? Que é tão importante que vocês tenham uma empresa que ela sempre cresce. Por que é mais fácil crescer do que não crescer? Porque, cara, quando você é pequeno, a real é que você só se fode. É real. Porque você tem que fazer tudo. Você tem que fazer... São 4 áreas aqui principais, então você tem que fazer o marketing, você tem que fazer a venda, você tem que fazer o produto e você tem que fazer o financeiro. Aí tudo que tiver de gargalo, você que tem que corrigir. E a gente vai falar em outra palestra, eu acho que é amanhã, sobre o primeiro nível de gerenciamento é gerir a si mesmo. O primeiro nível de gerenciamento é gerir a si mesmo. Galera, se vocês não conseguirem isso, não vai dar, velho. Ah, Bruno, eu não sou bom nisso, eu não sou boa nisso. Tá bom. Então, aprenda a ser bom nisso. Ninguém aqui é burro, ninguém aqui não consegue.
Todo mundo aqui consegue. Só o fato de vocês estarem aqui já está filtrado isso. Vocês conseguem. Vocês conseguem fazer isso. Talvez vocês não estão tendo a disciplina suficiente. E é difícil, eu vou falar, é difícil para todo mundo. E talvez vocês estão sendo bunda mole, igual eu falei. E o avô de vocês ia brigar com vocês. É real isso. O mundo está cheio de bunda mole hoje, então não dá, velho. Então, rotina de gestão. Vocês pegaram lá, fez o planejamento estratégico, definiu as metas de KPIs. Definiu esses KPIs, vocês vêm para a rotina de gestão. Rotinas sugeridas. Se for urgências, talvez você não vai fazer tudo isso, tá? Você vai fazer algumas coisas. Weekly, semanal. O que é isso? Uma reunião semanal. Quanto mais você vai crescendo, você faz isso por área. No começo você pode, às vezes, ter uma weekly para tudo, de repente. Ou uma weekly só de marketing, vendas e outra de produto, sei lá. Financeiro, às vezes você não faz o weekly, você faz a cada 15 dias, porque é você mesmo que está cuidando, então talvez não precisa tanto. Mas vamos lá, você tem um gestor de tráfego só. Cara, você já vai fazer uma weekly de produto com ele, ponto. Você tem um SDR, você já vai fazer uma weekly de comercial com ele. E marketing junto, se for o caso. Se for você que toca o marketing. Mas você vai olhar, velho. E você é o líder e você toca a reunião, como é que você cobra daquela pessoa? Cara, às vezes você não cobra tanto, mas você em conjunto com aquela pessoa analisa as métricas e vê as oportunidades de melhoria. Você faz um brainstorming ali. Daily, diária. Eu faço o seguinte, meu caso, tá? A data aí, cada um vai fazer de um jeito, sei lá. Mas eu faço segunda weekly e de terça a sexta daily. O que é a daily? No meu caso, eu gosto de fazer uma daily curta. Eu até não estou fazendo exatamente igual manda o by the book da galera. O by the book da galera é tipo, sei lá, 10, 15 minutos de daily. Eu faço 30. O que eu faço? O que você vai fazer nas dailies? Simples. Na weekly você vai olhar as métricas, você vai olhar o quão distante está. Então vamos pegar para simplificar, vamos falar de marketing e vendas. Vamos supor que você juntou a weekly de marketing e vendas, que no futuro vai ser separado, inclusive, tá? Marketing e vendas no futuro é separado, mas por um bom tempo você mantém as duas juntas. Você faz uma weekly de marketing e vendas. Você vai olhar, por exemplo, para número de reuniões agendadas que você colocou lá no seu planejamento estratégico que deveria estar batendo naquela semana X que você está. Aí passou segunda a sexta. Aí chegou na próxima segunda, você vai fazer da semana passada os dados. Você vai chegar e vai olhar, cara, não bateu. Eu tinha que ter tantas reuniões agendadas. Aí que começa o problema. Porque a maioria de vocês não está fazendo essa análise. A maioria de vocês está chegando no final do mês e falando, nossa, eu não bati a meta de venda. Aí você não sabe por que você não bateu. E o ponto é, você tem que olhar isso dia após dia. Por isso que você faz o planejamento estratégico lá da ponta e vai desdobrando isso. E toda semana você olha para essa parada na weekly e todo dia você olha para isso na daily. E na daily você vai chegar e falar, cara, na weekly então o que aconteceu, o que não bateu, a oportunidade de melhoria. Na daily você vai fazer o quê? Cara, o time que você está cobrando, e talvez seja mais, talvez não tenha essa, você não vai ter uma daily se você está sozinho, ok? Lógico, né? Porque não tem como você fazer reunião com outra pessoa, você não tem outra pessoa. Mas você vai ter aí um checklist de, cara, são 2 ou 3 perguntinhas, quer ver? Vou lembrando aqui. Primeira perguntinha, o que era para ter sido feito ontem? Anota aí. O que era para ter sido feito ontem? O que foi proposto para ser feito ontem? Foi cumprido? Sim ou não? Primeira pergunta. Se não foi cumprido, por quê? Qual foi o desafio? De por que não foi cumprido? O que impediu de ser cumprido? Beleza? E aí, isso você vai falar do dia anterior. E aí você tem a análise do dia atual. O que eu posso fazer hoje para cumprir com o objetivo de hoje? Galera, isso é em qualquer área, tá? Talvez financeiro não vai rolar dele. Eu, por exemplo, não faço dele de financeira, só o weekly. Mas, cara, sei lá, produto e marketing e vendas tem que ter, pelo menos. Aí, produto, no que eu vou olhar? Cara, você vai olhar, por exemplo, geração de lead para o seu cliente. E aí você tem 3 gestores de tráfego, cada um com 15 clientes. São 45 clientes. Cara, você vai olhar a métrica de cada gestor. Isso tem que estar planilhado. Ponto. E aí o que as pessoas fazem? Pega a visão agora. Por que eu bato tanto em foda-se o ClickUp? Porque o que as pessoas fazem nessas reuniões, elas ficam olhando as tarefas. A daily é baseada em tarefa. O ClickUp está com atraso. Tudo bem, é óbvio que a gente tem que olhar isso, né, galera? Não estou falando que não esqueça isso, mas é tipo, o principal não é o atraso do ClickUp. O principal é o output. Então você tinha que ter gerado tantos leads para o seu cliente gestor de tráfego que trabalha comigo. Por que não gerou? Qual foi o desafio? E aí?
Não é por que você atrasou a tarefa. Não é tão simples assim. Porque o que vale? Tarefa é input. Tarefa é input. O que vale? Output. Resultado. WBR é uma outra reunião que não faz sentido se você está muito pequeno, mas é o review da semana. Eu faço na sexta. E eu faço de marketing e venda só, no meu caso. Eu faço na sexta. Por que você não atingiu? Ou melhor, como é que foi a semana? E aí eu faço na segunda, na weekly da segunda. Então na sexta eu faço o review da semana e na segunda eu faço um planejamento de o que vai ser executado para mudar o output da próxima semana. Beleza? Porque eu já analisei na sexta, no meu caso. É sexta, 5 horas. Inclusive, perdi a de hoje, brincadeira. All hands mensal. Isso aí só vai fazer sentido se você tem uma empresa, sei lá, com já algumas pessoas, mas em resumo você analisar o resultado do mês, entender por que não foi batido ou por que foi batido, o que tem que ser feito. Qual é o output? Reunião de meta, aí é quando você tem mais líderes na empresa, você vai reunir os líderes ali para estabelecer a meta. Planejamento estratégico. É o que a gente falou já, você refaz ele trimestral. Beleza? Então vocês vão fazer um agora, semana que vem. Em março, vocês vão fazer outro. Ali para o meio do final de março, vocês já vão fazer outro. Depois do dia 15 de março. Para começar em abril. Aí abril vai até meio de junho. Aí começa em julho. E, enfim, vocês entenderam. Ritos de cultura. Isso aqui é para fortalecer cultura. Eu recomendo que seja feito no mínimo mensal. Mas dá para fazer vários formatos. Eu estou reestruturando isso na empresa hoje, mas na minha outra agência, eu fazia 2 ritos de cultura. Eu fazia uma reunião que eu chamava de Start Week, que era toda segunda-feira às 9 da manhã, 9 às 10, toda a empresa reunida. Cara, muito simples. Toda semana, alguém da empresa tinha que apresentar algum conteúdo de valor que possa agregar para todos os membros. Tema livre. Então tinha vários temas. Inclusive amanhã, a primeira palestra que eu vou dar amanhã, ela vai ser uma palestra mais inspiracional, alguns aprendizados de vida, não vai ser tanto técnico, enfim. Vai ser mais sobre vida mesmo. E é uma palestra que eu dei lá em 2021, nessa outra agência que eu tinha, para o time. Era online mesmo, normal. 1 horinha ali. E aí, o que eram os benefícios disso, por exemplo? Cara, eu recebi, sei lá, dezenas de vezes isso lá na outra empresa, esse feedback. Bruno, obrigado por você ter feito a gente fazer isso. Meio que obrigar a gente a fazer isso. Cara, é meio que isso. Porque, cara, eu tô conseguindo ter uma capacidade, depois de, sei lá, 6 meses que a pessoa estava na empresa, eu tô conseguindo desenvolver minha capacidade de apresentação. Eu não tinha isso. Porque, tipo, você mandar a pessoa fazer um trabalho de escola e apresentar na frente de todo mundo. É chato pra caramba. Mas a gente forçava isso. E, cara, isso dava uma conexão fodida. Inclusive, Dani, vamos pensar nisso aí, velho. Talvez é um negócio legal pra fazer. E aí, outro rito de cultura. Toda última sexta-feira do mês, e agora eu estou implementando isso, a gente vai implementar toda a última quinta, mas era toda a última sexta, nessa outra agência, a gente fazia um encontro. Não, minto. Toda primeira sexta-feira do mês. Porque o comercial ficava malucão no final de mês, né? Sempre. Então não faça o final de mês. Toda primeira sexta-feira do mês, a gente... quem era de BH, a gente reunia presencial, junto com a galera do online e fazia um happy hour. Que a empresa pagava iFood pra galera. Sacou? E o que era isso? Era uma sala no Zoom aberta, com todo mundo falando asneira e conversando e contando a vida dos outros. E às vezes alguém trazia uma dinâmica legal, sabe aquelas dinâmicas meio pra engajar e tal? Pô, às vezes alguém trazia, era isso. Uma vez por mês. Qual que era o compromisso? A gente começava, acho que 5 da tarde, e a gente pedia pra galera ficar pelo menos até 7. E aí depois, quem quiser ficar, ótimo, quem não quiser, não fica. E tinha gente que ficava até 10 da noite. Era muito louco. Acho que o Samir talvez amanhã possa compartilhar um pouco mais sobre isso também, né? Boa. Já tá nos slides? Caralho. Aí sim, boa. Então amanhã o Samir compartilha mais sobre isso. Beleza, mas vocês têm que fazer isso, porque aí entra também aqui o próximo ponto, passa a página aí, para a página, deve ser 19 ou 20, sei lá. Esse negócio da página é ótimo. Manifesto de cultura. Galera, entendam uma coisa. Quem é que dirige? Vocês sabem aquela parada que tem na estrada que chama guardrail? Não sei se vocês já viram. Que é aquele negócio de ferro que fica, né, nas curvas muito cabulosas. Quem veio de São Paulo aí de carro, pegou lá na Serra de Igarapé isso. É uma parada muito bizarra. Porque, tipo, é para o carro não sair da pista. Ou seja, você estabelece limites.
Eu, por exemplo, eu sou um grande defensor da cultura de liberdade. Inclusive, o nosso primeiro valor da minha empresa é liberdade acima de tudo. Vocês vão ler aí. Só que liberdade vem com responsabilidade. Então, a gente estabelece guardrails para que isso aconteça. Tem que ter guardrails, não pode ser a parada solta. Saca? E o que são esses guardrails? É como que a pessoa deve se comportar na sua empresa. E o ponto é, tem gente que fala assim, mas Bruno, eu não posso obrigar ninguém. Por exemplo, eu sou PJ, eu não posso obrigar, não. Você não pode e nem vai obrigar ninguém, mesmo que fosse CLT. Que ninguém obriga ninguém a fazer nada. Você estabelece os guardrails e quem quer ficar naquela pista, que fique. E quem não quer ficar, que saia. Pronto. Mas tem que ter isso. E isso tem que estar desde o início, desde quando a pessoa entrar. Então, galera, isso aqui foi uma parada que eu demorei muito a fazer. Eu cometi esse erro 2 vezes de demorar muito a fazer. E eu não cometo de novo. Se eu for abrir outra empresa hoje do zero, eu ia fazer isso no dia 1. E o que vocês têm que fazer com isso? Primeiro ponto, é igual o criativo, é igual o mecanismo único. Não me venha pedir template que não vai rolar. E digo mais, tá aí todos os meus valores e princípios. Se você copiar, vai dar merda. Aí, ó, se quiser o template, já tá mostrando o manual de cultura dele aqui. Pô, foda. Tipo, não adianta você copiar. Por quê? Porque vai dar merda. Porque isso não pode ser fake, galera. Esse é o ponto principal. Isso aqui não pode ser forjado. Tem que ser realmente o que é. E o ponto é o seguinte, provavelmente você já tem isso. Mesmo que você seja uma empresa de uma pessoa só. Já existe isso. Você só não mapeou e se documentou. E aí o que acontece? A cultura ela já existe. Talvez a cultura só está fodida. Mas você consegue corrigir. Então como é que você vai fazer isso? Galera, vocês vão criar um manifesto de cultura que é um documento que ele vai direcionar todos os princípios da sua empresa. Então, no nosso caso aqui, no meu exemplo, cara, liberdade acima de tudo. E aí eu explico que liberdade vem com responsabilidade. Não adianta você ter liberdade e não ter responsabilidade. Isso, explico todo o contexto. Execução é nosso maior diferencial. A gente criou um rito de cultura que é o caçador de T-Rex, que é uma premiação que a gente faz na empresa. O que é o caçador de T-Rex? Eu vou contar para vocês. Eu acredito fortemente que é o seguinte. Execução, eu não abro mão de pessoas executoras dentro do meu time. Eu não estou falando de perfil comportamental, não. Estou falando da pessoa que está se dedicando a fazer uma coisa que foi proposta. Que ela não fica procrastinando. É simplesmente isso. E aí, o contrário disso é braço curto, né? A pessoa que tem braço curto, não quer fazer nada. E o T-Rex, vocês já viram o T-Rex? Tem um bracinho curtinho assim. A gente fala, pô, caçador de T-Rex. Então, essa pessoa, a pessoa que mais caçou T-Rex esse mês aqui na empresa, ela vai ser premiada com, sei lá, quanto de iFood, o time que sabe. E aí, é uma premiação, é simbólico. Tipo, o iFood não vai fazer diferença na vida da pessoa. Mas, cara, ela está sendo reconhecida. Isso é importante. Pelo valor que ela está cumprindo na empresa. Outro ponto, foco na solução, por exemplo. Falo, cara, a gente não tem tempo de ficar perdendo tempo com reclamação. Aqui não existe reclamação. Foco na solução sempre. Então, você trouxe o problema, me entrega o problema, mas me dá a solução que você pensou. Por mais que seja uma solução merda. Tá tudo bem. Ou então, acontece às vezes, tipo, eu pensei de todas as formas, eu não consegui achar uma solução, mas vem cá, me ajuda a pensar na solução? Tá tudo bem, o foco é na solução. Pensa diferente. Cara, pensa fora da caixa. Não faz igual todo mundo faz, não fica só no Ctrl+C, Ctrl+V do template. Isso é um valor da minha empresa. Transparência e alinhamento, tem que falar, fala na cara. Só fala. E isso às vezes é duro. Isso às vezes é difícil. Essa semana mesmo eu vivi uma situação complexa com isso. E às vezes vai acontecer. Às vezes você vai ter que ter uma conversa difícil. E às vezes, geralmente essa conversa difícil ela é 10 vezes menos difícil do que você pensa. 10 vezes menos difícil. Só que você acha que ela é muito difícil. Aí você não tem coragem. Aí você vai lá e fala. Já aconteceu várias situações comigo assim. A Camila sabe, de eu ficar rodeando assim o telefone para pegar o telefone e ligar e ficar, não vou. De eu já não ter feito isso de transparência e alinhamento. E passar meses e isso dá uma merda gigante. Então, pô, eu prego isso e vivo isso. E o principal, não adianta você só pregar os valores. Esse é o ponto de que não dá para copiar. Não dá para você pegar o meu aqui e copiar. Pode fazer isso se você quiser, vai dar merda. Porque não é você. Você tem que viver aquilo. Então isso aqui, eu não copiei de ninguém. Eu peguei e fiquei
fritando a minha mente, pensando o que eram os valores principais. Chamei uma pessoa que me conhece muito, uma amiga minha, sentei com ela num restaurante e falei assim, eu vou tirar essa porra do chão hoje, me ajuda. Ela me conhece muito, ela já trabalhou comigo e tudo. Inclusive era para ela ter aberto o evento hoje, a Ana não deu, querida. Mas enfim. E aí o que rolou? Eu saí de lá com o esboço daquilo. Falei, cara, é isso. Depois eu passei alguns dias trabalhando, sei lá, um pouquinho nisso, e virou essa parada aqui. Então o que vocês vão fazer? Vocês marcaram a data do planejamento estratégico. No dia seguinte vocês vão fazer essa porra. Então semana que vem tem 2 dias de folga pra vocês. Folga caramba, vocês estão fodidos. Vai trabalhar pra cacete. Disclaimer, eu vou repetir porque eu já falei, mas é legal ler do jeito que eu escrevi aqui, que eu acho que eu escrevi com tanta raiva. Então eu vou ler igual esse, eu vou ler no tom que eu pensei. Para os preguiçosos de plantão, copiar esses princípios não vão resolver os seus problemas de cultura. Isso é algo extremamente singular. E não faz absolutamente nenhum sentido você copiar os princípios de outra empresa, qualquer que seja. Você pode se inspirar, claro. Você pode se inspirar. Quer ver? Teve algum aqui que eu... Vida leve, resultado pesado. Isso é uma frase que o Henrique Marinho, meu mentor, ele fala sempre. Como é que é? Vida leve, faturamento pesado. Ele sempre fala essa frase. Sempre. Aí eu peguei isso, eu falei, caralho, não é faturamento que é o que eu quero olhar nesse caso. Isso ele fala para os clientes dele, né? Não é nem o valor da empresa dele. Eu falei, caralho, essa parada é doida. Porque aqui eu quero que a galera tenha um equilíbrio, uma vida leve. Porém com muito resultado, um output foda. Mas sem se fuder. Vida leve, resultado pesado. Virou um valor. Então eu me inspirei de alguma forma. E aí vem o próximo passo, galera. Passem aí para a imagenzinha. Eu acho que eu falei isso aqui agora há pouco, mas vamos lá. Quem não gera a si mesmo não consegue gerir nada. Nada. Vocês estão entendendo isso? Bruno, eu não consigo gerir a mim mesmo. Cara, você não consegue gerir nada. Então qual que é a ideia? Isso é um print, isso é uma foto, na verdade, de um livro que chama Pipeline de Liderança, recomendo inclusive. E tem a... Como é que chama lá? São os níveis, as camadas, as passagens, isso, boa, obrigado. As passagens de um gestor, de um líder. E a primeira passagem é você liderar a si mesmo. Você gerir a si mesmo. Então vocês precisam aprender isso. Boa, e aí depois vocês leem com calma isso aí para pegar, porque aqui é de boa. Carinha do tráfego versus empresário. Passem para essa página aqui, ó. Próxima página aí, que tem a imagem aí. Leiam essa parada, vamos ler junto aqui. Muitos de vocês, mesmo que não estejam sozinhos na empresa, vocês estão numa posição muito parecida com isso, mas sem saber. Carinha do tráfego é um apertador de botão. Quais são características comuns? Ele é o PJ, ele leu a central de ajuda 3 vezes, tem orgulho disso e conta para os seus 4 clientes, ele sabe todos os tipos de campanha, ele está preso no operacional, ele perde o sono porque ele tem medo de dar um churn, ele só vende para quem confia nele, geralmente em indicação, ele não sabe vender, em escala, e ele tem uma renda no marketing digital, um hobby. Do outro lado, aqui está o especialista de funis, mas é um empresário especialista de funis, nesse caso. O empresário, não é o prestador de serviço. Ele tem um negócio, de baixo para cima aqui, ó, tem um negócio, vende no automático para público frio. Ele trabalha no estratégico. Ele não está ligando muito para, tipo, eu não posso não saber instalar um pixel. Cara, o outro lá comete um suicídio se falar que não sabe instalar um pixel. Ele paga R$100 para alguém instalar se for preciso. Faz campanha mais específica, uma parada mais inchada. Ele não fica perdendo tempo lendo coisa do operacional. Ele lê o estratégico, ele lê livros que vão mudar o estratégico dele. Ele é especialista em quê? Não é em tráfego, não é em coisa operacional. Ele é especialista em dar resultado para o cliente. E construir um negócio em cima disso. E aí, galera, embaixo, aí, ó, o que difere alguém do operacional, tático e estratégico? Vamos lá, vamos definir isso aqui, que isso aqui é importante. Operacional é o cara que está 100% do tempo dele no dia a dia da entrega. 90% braço, 10% cérebro. Tático, 50-50, 50% cérebro, 50% braço. É o cara que está... É uma pessoa operacional, geralmente, só que mais sênior. Passa a página, então. Estratégico é quem dita as regras do jogo. Isso é o estratégico. É a pessoa responsável por desenhar todas as estratégias que são passadas para o tático. É 10% braço e 90% cérebro. É isso que vocês têm que estar mirando. É isso que vocês têm que estar olhando.
E aí vem a frase clássica que saída operacional não é dominar ClickUp. Inclusive tem um pensamento, perdão, tá rindo aqui, que essa parada do ClickUp é a máxima, né? Tipo, meu problema é processos. Cara, um pensamento que eu gosto muito, que eu coloquei aqui, que eu gosto de pensar eu já vi algumas pessoas falando isso, inclusive, e eu gosto de pensar na bandeira do Brasil de forma invertida. Não é ordem e progresso. É progresso e ordem. E se vocês têm aqueles 3 pilares que eu falei, né, vocês têm essas rotinas de gestão, vocês têm o manifesto de cultura, vocês têm os KPIs e indicadores, vocês têm tudo que vocês precisam ter, minimamente, para ter resultado. E ter progresso. E ao longo da jornada, vocês vão colocando ordem na casa. Ao longo da jornada, vocês vão amarrando bem os pontos e fazendo a parada funcionar. Então vocês precisam estar sempre pensando assim, cara, como é que eu coloco a roda para girar? Como é que eu coloco esse carro aqui em alta velocidade, 240 km por hora, e eu tenho que trocar o pneu, eu troco sem parar esse carro. Isso é progresso e ordem. Então, às vezes, o ClickUp ele não vai estar o melhor possível, não. Mas você vai estar olhando o output do cara. Você vai estar falando assim, velho, esse cara tinha que gerar tantos leads para os clientes que ele está. E você puxa lá a métrica e você fala, cara, ele está batendo 87% de assertividade aqui nas metas, de todos os clientes. O ClickUp dele está todo fodido. Se tiver ClickUp é melhor? É melhor. Mas dá para fazer assim? Dá para fazer assim. Então, qual que é a visão, galera? Qual que é a visão que eu tenho para vocês? A visão que eu tenho para vocês é: se vocês estiverem com aquela mentalidade de eu preciso parar e resolver, parar e resolver, parar e resolver, deixa eu te contar um negócio. Parar vai dar bom, você vai conseguir parar, mas resolver, você nunca vai resolver. Porque é infinito. É infinito. Como é que você resolve no longo prazo? Cara, prioritariamente é contratando pessoas que resolvam isso muito bem feito. Contratando pessoas especialistas naquilo. Você está com um problema de ClickUp lá, você vai contratar um cara especialista em ClickUp só para montar o ClickUp da sua empresa inteira. Pronto. Você vai contratar um cara para cobrar isso no dia a dia. Isso vai fazer com que você consiga, de fato, fazer a parada se conectar. E sair do operacional. Então, quando a gente fala desse movimento, progresso e ordem, eu estou falando de criar um cenário onde a minha empresa ela esteja em constante crescimento e que esse constante crescimento, ao longo da jornada, eu vou encaixando as peças necessárias para fazer a conta fechar, para fazer tudo estar ajustado. Não o contrário. Muito cuidado com esse pensamento contrário. Isso pode te fazer, talvez você não vai quebrar com o pensamento contrário, mas talvez você vai ficar estagnado por um bom tempo. E eu fui esse cara, tá, galera? Eu fui esse cara. Quem me conhece aqui de antes, de muito tempo, dos outros negócios que eu já tive, já me viu com sócio tendo um monte de problema com isso, de ficar patinando. Foi justamente por esse pensamento, ordem e progresso. Justamente pelo pensamento de, tipo, cara, não preciso criar cultura, eu preciso só do resultado, que o Távora falou que ele passou, eu também passei. O que é isso no final das contas, galera? É o pensamento de curto prazo. Eu quero conectar um ponto aqui com vocês, que é o seguinte. Tendo essa visão, sabe o que precisa? Além dessa visão? Precisa de 2 coisas. Primeiro, executar essa parada. Segundo, não parar de executar essa parada. Porque aí é onde que a maioria pega.